Como é a sua relação com a sua mãe? E essa sensação de proteção maternal, vamos ver tudo nessa sessão de Espiral da Criação. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinshinjutsu. Eu sou a Thelma Schiner e às quintas-feiras é quando a gente está aqui junto em alguma sequência de vídeos que ajudam para a gente promover a nossa saúde em sequência. Agora nós estamos nos 12 fluxos de órgão, relacionando eles com a ordem da criação e recriação, porque como eu sempre digo, aquilo que a gente viveu nos primórdios, nos primeiros meses e anos de vida, volta e meia a gente repete como uma espiral, porque são emoções e vivências que ficam gravadas no nosso inconsciente e também nas nossas células, no campo energético. Já chegamos no quarto fluxo de órgão, o baço, que está envolvido ainda com nutrição. Por que eu digo envolvido ainda com nutrição? Porque na sessão passada, que foi o estômago, ele também falava muito sobre nutrir, sobre essa segurança de alguma maneira. Na próxima quinta-feira vocês vão entender tudo isso direitinho, que a cada 2 fluxos de órgão que eu vou mostrando aqui para vocês, nós estamos falando de uma mesma porção emocional, de um mesmo caminho. Eu vou estar ao vivo para explicar melhor todo esse processo da ordem da criação e como a gente está vendo da recriação e repetição na espiral da vida. Então não perca, porque vai ajudar muito você ter uma compreensão mais global. E como vocês perceberam pelo início aqui do vídeo, o fluxo do baço vai ter uma relação muito forte com a nutrição relacionado com a mãe. A mãe é o primeiro colo que a gente tem, é o primeiro leite que a gente bebe, é aquela figura que está tão conectada com aquele bebê que nasceu, que compreende o tipo de choro que cada neném tem a cada momento, o que aquele choro quer dizer. A mãe depois, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, na primeira infância até os 7 anos, ela continua ali, do nosso lado, trazendo alimento, observando se a gente está bem, se a gente dormiu bem, ensinando a gente a tomar banho, a se vestir, a ganhar autonomia. Não é só de dar o colo efetivamente, mas de estar presente, protegendo, dando conforto para o filho em várias situações, principalmente em situações de desafio. São tantas as situações onde a mãe, a presença dela, a acolhedora, vai ajudar a gente a desafiar tantas intempéries da vida. Mas nem todas as mães, naquela real primeira infância, vão estar ali tão presentes. Pode ser que essa mãe trabalhe muito e talvez ela não acompanhe diariamente aquelas necessidades básicas da criança quando ela tem o desafio de ser acolhida. Também pode ser uma mãe que também tem suas inseguranças e quando o filho relata alguma dificuldade ou está confrontando algum desafio, aquela mãe não sabe como acolher, como dar o suporte que realmente vai nutrir, vai ajudar a criança não só a se sentir calma, tranquila com o desafio, mas também ter ajuda de palavras, de dicas para ultrapassar aquela barreira. Aquelas pessoas que ganharam essa confiança logo na primeira infância, certamente nos próximos desafios ao longo de toda a vida, aquele registro de que existe um caminho, de que existem sinais ao seu redor podendo te mostrar, te dar força, te dar coragem para romper as barreiras, será notório. Lembrando sempre que quando a gente fala de mãe, certamente, na maior parte das vezes, é a mãe que está ali diariamente presente, acompanhando toda a nossa história e dando esse colo, esse suporte. Mas pode ser uma tia,
um pai, enfim, qualquer figura que dê o acolhimento materno. E aqui a gente sempre percebe o quanto na espiral da vida, em várias outras situações, a gente repete aquela mesma sensação. No caso do baço, pode ser essa insegurança quando vem um desafio, uma sensação de que não existe uma voz, uma dica que possa me acolher, me ajudar, me mostrar o quanto a vida é acolhedora. E o Jinshin Jyutsu sempre pode ajudar. Aqui, nas 12 sessões, a gente fazendo uma de cada vez, é como se a gente estivesse resgatando tanto essa história primeira que está gravada dentro da gente, mas também liberando, abrindo, possibilitando mudanças para que na espiral da vida a gente reaja de uma forma mais livre, mais saudável e desapegada daquela resposta automática que a gente tem no inconsciente. Então é lógico que nós vamos fazer aqui juntos o fluxo do baço, que além de trazer um conforto, um acolhimento, um colo de mãe mesmo, ele ajuda muito para os nervos, que é a primeira coisa que fica fora do controle quando a gente está inseguro diante de um desafio e não sabe o que fazer. Mas aqui, nas 12 sessões de fluxos de órgão, da criação, a gente vai sempre fazer uma trava que também tem muito a ver com o assunto psicológico que a gente está liberando e reequilibrando. No caso, hoje, eu quero trabalhar com vocês a trava 23. Ela é uma trava que ajuda muito os líquidos no corpo, mas aqui, psicologicamente, ela vai ajudar a gente confiar, a fluir. Líquidos, como um rio que deságua no mar. Ele permite que a gente flua de acordo com a maré, com aquilo que o universo nos mostra. Esse universo que representa o acolhimento na vida, a mãe que a gente vai ter ao longo da vida. Vamos fazer essa trava 23, mas antes, não esqueça, deixa um like, se inscreva no canal e agora lembre-se que tem esse coraçãozinho aí do valeu, tá bom? Vamos então fazer juntos. Nós vamos simplesmente colocar as duas mãos nas costas, na altura da cintura. Coloque ali como se estivesse esquentando os seus rins. Você também pode usar a costa da sua mão, se for mais confortável. Relaxe. Solte ombros, cotovelos. Você pode até se deitar se quiser. E vá sentindo esse conforto, essa confiança em fluir na vida. Só tocar a trava 23 ajuda muito a gente sair do medo de confiar nesse colo universal. Faça sempre que você sentir que parou de fluir e diante de um desafio começa a ficar muito ansioso. Mas o que vai ajudar mesmo essa ansiedade, nervosismo e uma sensação de aconchego, de proteção, vai ser o fluxo do baço. E nós vamos fazer agora juntos, inteirinho esse fluxo. Vamos lá? Começaremos colocando a mão direita no lado interno do calcanhar direito. A mão esquerda vai na base da coluna atrás. Relaxe. Você pode se recostar, deitar e sempre deixe os ombros e cotovelos bem relaxados para a energia fluir pelos braços até os pontos que você toca. Então, a mão direita sai do pé e vai agora na barriga do lado esquerdo, no finalzinho das costelas. É a trava 14. Toque suavemente. Talvez você até sinta a pulsação nos pontos que você toca. Mas se não sentir,
A energia está fluindo e construindo o fluxo do baço. Agora é a mão esquerda que sai de trás e vai acima da sua mama direita. Toque com suavidade. Respire. E agora a mão esquerda vai logo abaixo da clavícula do lado esquerdo. As duas mãos no lado esquerdo do corpo. Relaxe. Fique 1 minuto ou 2 em cada postura quando fizer sozinho. Para o outro lado, inverta a mão esquerda que vai no calcanhar esquerdo, lado interno do calcanhar, e a mão direita começa atrás na base da coluna. Solte os ombros. Se conecte com a aplicação que você faz. E a mão esquerda agora vai no lado direito da barriga, tocando o finalzinho das costelas. E agora a mão direita sai de trás e vai uns 3 dedos acima da mama esquerda. Relaxe. Agora a mão direita vai abaixo da clavícula direita. Respire. Pois é, nossa criança interior, essa memória gravada da vida lá da infância, já está sendo bastante liberada nessas 4 sessões. Semana que vem não perca essa live que vai ajudar você a entender a estrela conectada com esses 12 fluxos da ordem da criação e, como a gente está vendo, da recriação. E também no domingo nunca perca a dica astrológica junto com toque de Jinshin Jutsu.